Hoje é dia 12 de 6 de 2022. Eu sou o Daniel Antônio da Cunha, meu RA é 1125745. Eu sou aluno do curso de Engenharia Elétrica da Universidade Uniub. E venho, por meio desse vídeo, descrever um algoritmo criado por mim com a funcionalidade de tornar um Arduino Uno um relé de partida estrela-triângulo. Eu programei um Arduino Uno para executar a função de partida estrela-triângulo de um motor elétrico, cumprindo uma demanda, um trabalho da matéria de projeto integrado em Engenharia Elétrica 1. No primeiro momento eu deixei o título, que seria o relé de partida estrela-triângulo, o meu nome completo, o meu RA, as bibliotecas necessárias, a funcionalidade, por exemplo, a Liquid Crystal, que é utilizada para a funcionalidade do display, a Elapse Millis, que é utilizada com funcionalidade de contagem. Agora nesse momento aqui no programa, a definição das variáveis por pino do Arduino, respeitando o datasheet. O que eu quero dizer é que nem todo pino do Arduino vai aceitar uma entrada analógica, nem todo pino do Arduino vai ser uma saída, ele pode ser configurado como uma saída PWM. Então, respeitando o datasheet, essas entradas e saídas foram setadas, respeitando o datasheet e utilizando também essas entradas em posições que sejam estratégicas para a configuração futura, que na próxima fase esse projeto tem uma possibilidade, é possível que ele seja utilizado fisicamente. Então, para ele ficar o mais compacto possível, a posição do display, a decisão, na tomada de decisão para a posição desses pinos também foi pensada numa estrutura física posterior para esse projeto, para ele ficar pronto fisicamente, Então aqui estão declarados os pinos utilizados para comunicação com o display, botão liga, desliga, intertrava, a pinagem também dos dados analógicos que vão ser declaradas como dado flutuante, como uma variável flutuante. Agora são a declaração das variáveis, já identifiquei a pinagem por variável e declaro agora as variáveis. Para que eu consiga pegar os dados de temperatura e interpretá-los, eu preciso realizar alguns cálculos, e eu deixei essas variáveis descritivas de variáveis aqui para que eu possa fazer a realização desses cálculos nas próximas partes do programa, e essas variáveis vão ser vistas. Eu declarei também uma variável estrela-triângulo, nomenclaturei como estrela-triângulo, um dado do tipo inteiro, que é o tempo de comutação de estrela para triângulo, que é a somatória dos números do meu RA, que equivale a 25 segundos. Para a representação dos números no display em graus, eu utilizei esse recurso aqui também, foi encontrado no site da Arduino, para conseguir representação em graus, que é um recurso que não vem pronto no display. Eu declarei também essa diretiva volatility para conseguir uma execução do status low, toda vez que eu pedir um bit para sair de 1 para 0, ele vai estar dentro da RAM e não em um registrador. Isso dá prioridade e garante para mim que esse dado vai estar sendo atualizado a todo momento que eu pedir ele vai estar a pronta entrega, vamos dizer assim. Ele não vai estar dentro de uma memória, dentro de um registrador setado com o último valor, com a possibilidade de falha. Então, para garantir que esse bit não falhe, que o estado lógico dele altere a todo momento que ele for realmente alterado, eu deixo ele rodando o tempo todo na RAM. Isso também, essa descritiva que também foi um dado tirado do site da Arduino. Os pinos, a identificação dos pinos na saída do display, no datasheet do display mesmo tem essas identificações, no corpo do display tem essas identificações aqui também, que é o que eu tenho que ligar com o Arduino para que ele possa funcionar e representar todos os dados que o Arduino pedia lá. Após a definição das pinagens, eu preciso agora declarar se essas variáveis são de entrada ou saída, se elas vão ser lidas ou escritas. Então, exemplo,
alarme, falha, LED e os contatores são variáveis que vão escrever, né? O Arduino vai escrever em cima dessas variáveis, então são variáveis de saída. E tudo aquilo que ele vai ler vai ser entrada, assim como temperatura do mancal, motor, intertrava, botão liga e desliga. A premissa, uma das premissas também solicitadas pelo trabalho, é uma série de mensagens apresentadas pelo display durante a inicialização, né? Quando apertar o botão liga, tem uma série de mensagens que tem que aparecer e tem um bip também, uma sequência de bips que tem que ser seguidas. Primeira coisa é deixar um caractere grau pronto para quando eu for fazer a representação de graus no painel. Eu deixei inicialização do painel, lembrando que eu preciso descrever aqui quantas colunas ele tem, quantas linhas, né? Ele é um display de 2 linhas e 16 colunas. A primeira premissa seria acionamento do alarme. Aí eu deixei como 200, né? O bip são 2 bips para inicializar, então eu deixei 200 milissegundos acionado, desaciona por 400 e aciona novamente mais 200 milissegundos, aí eu mando o estado para zero, né? E essas linhas aqui do algoritmo que vão fazer o acionamento dos 2 bips do buzzer, do sinal sonoro. Posteriormente eu seto o cursor, eu escolhi posições aqui as quais me pareciam mais confortáveis para visualização, mais fáceis para visualização, lembrando as limitações que eu tenho quando a frase é muito grande, ela chega próximo das últimas colunas, eu tenho que bolar alguma estratégia para que fique legível, compreensível, vamos dizer assim. Então, por exemplo, essa frase projeto integrado 1, eu eliminei algumas palavras, algumas letras, para que tenham todos os dados necessários para a compreensão da escrita, vamos dizer assim. Enfim, no teste, no Proteus também vai ser possível ver como eu organizei esses dados aqui, mas enfim, eu escolhi as posições para setar o cursor para ficarem mensagens mais fáceis de ler, com uma visualização melhor. Essa foi a intenção. Bom, inicia-se com o NIUB, na primeira linha, na segunda linha projeto integrado 1, um delay de 3 segundos, eu seto o cursor para apresentar meu nome, o meu RA, meu nome na primeira linha, RA na segunda, mais um delay de 3 segundos, seja bem-vindo, e na linha de baixo relé de partida. Posteriormente ele vai dar mais um bip e desligar, que é apenas um bip quando ele finaliza a representação das mensagens, né? Ele apresenta as mensagens. Ele então vai setar o cursor para mostrar as temperaturas, né? E em cima de cada temperatura eu deixei correspondente ambiente que ela está medindo lá, motor e o mancal. Bom, como eu tinha dito, as variáveis que foram declaradas lá em cima são utilizadas aqui para o cálculo de interpretação da temperatura, de acordo com alguns dados também do LM35, que é o sensor de temperatura. Diferente do PLC, né, no Arduino é necessário fazer cálculo para conseguir interpretar a temperatura que está sendo lida pelo sensor. Assim que eu faço a leitura, né, assim que eu consigo interpretar, eu já tenho esse dado armazenado em uma memória, eu quero agora apresentá-lo no LCD, então eu vou setar o cursor, logo embaixo de motor eu vou apresentar aqui a temperatura do motor, né? E logo embaixo de mancal também eu vou apresentar aqui, logo embaixo de mancal, a temperatura lida aqui pelo mancal. Se a temperatura do motor, né, uma premissa também deixada na descritiva lá, se a temperatura do motor for maior que 60 graus e a temperatura do mancal maior que 80,
ela tem que alarmar uma falha, não pode habilitar a partida, e se o motor já estiver funcionando, ele tem que desabilitar os contadores e desligar o motor. Então, se falha estiver no nível lógico 1, o status da falha, digital, aí ele vai mandar, né, desligar todos os contadores, e se ela estiver em nível lógico 0, ela vai ficar aqui baixa e ele não pede solicitação nenhuma aqui. Agora, se estiver em nível lógico 1, ela vai dar esse comando aqui, mandar desligar todos os contadores, e vai finalizar o programa aqui mesmo. Ele não dá continuidade em nenhuma dessas linhas posteriores. A prioridade então aqui é dessa, né, uma prioridade muito grande, tanto do botão desliga quanto de intertrava, quanto com a intertrava, né? Não pode habilitar nada caso ambos estiverem acionados. Se o botão liga for pressionado e o contador K1 estiver em nível lógico 0, ele vai acionar o contador K1, o K2 permanece desligado, o K3 acionado, e eu garanti, para garantir, né, uma intertrava entre os botões aqui, eu deixei que o botão desliga vai ficar em low, e o LED intertrava também fica desligado. Isso não vai impactar nas funcionalidades. Obviamente a gente vai testar isso com Proteus, mas isso não impacta nas funcionalidades, é apenas uma intertrava. Bom, se eu pressiono o botão desliga, ele manda todos os contadores para nível lógico 0. Se eu pressiono, né, se eu aciono o bit, né, o clock de intertrava, eu desaciono todos os contadores e acendo o LED de intertrava, que é amarelo. Então, se a intertrava estiver desligada, o LED fica desligado. Isso também é para intertravar e garantir que nada aqui vai deixar de funcionar corretamente. Uma variável que eu tinha endereçado lá em cima era a estrela triângulo, que seria o tempo de comutação de estrela para triângulo. Então, se a partida for maior que o tempo que está contido dentro dessa memória e o K3 estiver em nível lógico 1, ele vai pegar o K3 e mandar ele para nível lógico 0, e então ele conta aí um delay de 450 milissegundos. Ele manda K1, ele mantém K1 em write, né? O K3 agora vai estar em nível lógico 0, que é K1 em nível lógico 1, K3 em nível lógico 0, K2 em nível lógico 1, né? Seguindo também a premissa do programa. Então, conclui-se aqui todas as premissas deixadas para serem seguidas nas descritivas do trabalho. Eu finalizo então o loop e a gente vai para o Proteus agora. Vou iniciar o sistema, ele vai iniciar com o bip. Lembrando que, como eu não encontrei um buzzer aqui correspondente a 5 volts, que trabalha com 5 volts, eu deixei um relé acionando um buzzer 12 volts. Porém, no físico, quando o projeto for passar para o real, para o físico, eu encontrei um buzzer que corresponde direto à saída aqui. Então, isso não vai ser um problema, esse relé o relé para acoplamento aqui não vai ser necessário. Ele acionou 2 vezes o buzzer, iniciou a apresentação das mensagens com um intervalo de 3 segundos. Finalizou a apresentação das mensagens, ele deu um bip e me deixa aqui a temperatura do motor e a temperatura do mancal, assim como eu tinha setado. Bom, todos os botões estão desacionados. Eu vou primeiramente fazer o teste aqui com o LM35. Então eu vou elevar a temperatura do motor acima de 60 graus, LED de falha aceso, não consigo dar partida. A temperatura vai diminuir abaixo de 60 e eu vou fazer o teste agora com o mancal. Acima de 80 graus.
acende o LED de falha, não consigo dar partida. Pronto. Se eu acionar intertrava também, esse botão como sendo intertrava, eu deixei ele como retentivo, né? E a partida não é possível uma vez que a intertrava está sendo acionada. Então, desacionei a intertrava, né? Dei a partida. A partida eu deixei ela como sendo um clock, né? Então, mandei nível lógico 1, o Arduino aciona os dois contadores K1 e K3. As temperaturas estão respeitando os limites e ele está temporizando aqui os 25 segundos. Após a temporização, vai acionar o K2. Bom, todas as premissas então foram cumpridas. Lembrando que se eu acionar a intertrava, ele desliga, né? E aí sim eu posso inicializar todo o processo novamente. E o botão desliga também está funcionando. Entanto, muito obrigado e eu acredito que o mesmo atenda a todas as premissas.